Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Correção PET, volume 4 de 2021, oitavo ano do ensino fundamental, semana 1, questões 1 e 2. Estuda direitinho aí, viu? É isso aí, meu amiguinho virtual, e o tema para hoje é probabilidade. A primeira questão propõe o seguinte: no lançamento de duas moedas não viciadas, qual a probabilidade de sair coroa nas duas faces viradas para cima? Escreva a resposta em forma de fração irredutível, número decimal e porcentagem. O que são moedas não viciadas? Moedas que não bebe, que não fuma, que não usa droga? Não. Moedas que têm o equilíbrio, né? O centro de equilíbrio, de forma que quando você arremessa ela, há a mesma probabilidade de cair coroa voltada para cima ou cara. Coroa, e no caso, é o valor da moeda, né? Então vamos pensar na moeda. Qual é o número do universo, o número de possibilidades dessa moeda? Qual é o número de possibilidades? Quando a gente diz NU, a gente quer dizer número de possibilidades para o universo. A moeda pode vir com a coroa voltada para cima, olha aqui a coroa real, R$1, ou com a cara voltada para cima, olha a cara. Então existe quantas possibilidades? Somente duas, ou sai cara ou sai coroa. Mas a probabilidade de cair coroa voltada para cima é só uma, olha a coroa real voltada para cima. Então nós temos a probabilidade aqui que é uma num total de duas. Só existe uma possibilidade em duas, ok? Agora, só que vão ser lançadas duas moedas. A primeira moeda a ser lançada tem 1/2 possibilidade de sair com coroa voltada para cima. Na segunda, da mesma forma. Aí você precisa multiplicar esses resultados. 1 multiplicado por 1 é 1 mesmo. 2 multiplicado por 2 é 4. Mas vamos tornar isso mais significativo. Olha, quais são as possibilidades da primeira moeda sair com cara voltada para cima e a segunda também? Ou então a primeira sair com coroa voltada para cima e a segunda com coroa voltada para cima também? Ou a primeira sair com coroa voltada para cima e a segunda sair já com cara voltada para cima? Ou o contrário, a primeira sair com cara voltada para cima e a segunda sair com coroa voltada para cima? Então veja que são 4 possibilidades. Olha o 4 aqui. Mas somente uma delas nos serve, que é sair com coroa voltada para cima nas duas. Coroa que a gente fala é o número aqui. É uma possibilidade em 4. Pediu para a gente representar em forma de fração já está, 1/4. Pede também para representar em número decimal. Como que eu faço? Eu divido 1 por 4. É como se você pegasse uma moeda de R$1 e transformasse em 4 moedinhas, daria moedinha de quantos centavos? 25. Veja, aqui não dá para dividir, você coloca 0 no quociente e 0 aqui no divisor. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Não dá mais, mas passou da vírgula, você pode pôr um 0 aqui. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Veja que, como eu disse, deu uma moedinha de 25 centavos. Então, em decimal, seria 0,25. Aqui são 25 centésimos, mas a gente diz assim quando usa vírgula decimal. Ainda pede para a gente representar em porcentagem, por 100. R$1 são 100 centavos. Uma moedinha de 25 centavos é 25%, né? 25 em 100. Beleza? A segunda questão propõe o seguinte: considere a figura abaixo um dado comum de 6 faces numeradas de 1 a 6, onde o espaço amostral U é igual os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, conforme você já sabe. No lançamento desse dado, calcule a probabilidade de. Escreva a resposta em forma de fração, irredutível, número decimal e porcentagem, igual ao anterior. A primeira pergunta é a possibilidade de obter a face 3 virada para cima. O dado tem 6 faces, mas só numa face tem o número 3. Então, o universo aí é sair o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Porém, aqui só nos serve a face 3. Então, o número de possibilidades total aqui, que a gente chama de universo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aqui nos interessa, né? A gente vai chamar N3 porque é o número de possibilidades da face 3 sair voltada para cima, é uma só. Só tem um jeito, a face. Com 3 pintinhas sai virada para cima. Então a probabilidade de sair o número 3 é 1 num total de 6.
essa é a fração. Agora, decimal, como é que eu faço? Divido 1 por 6. Como não dá 0 no quociente, 0 aqui, 10 já dá, 1 vezes 6 para 10 é 4. Passou da vírgula, você pode pôr um 0 aqui, 6 vezes 6, 36 para 40, 4. Isso aqui iria continuar. Então, vamos colocar aproximadamente, porque como sobrou o resto, aproximadamente 0,16. Em porcentagem, olha, décimo, centésimo, 16%, aproximadamente também, porque sobrou resto. A letra B pergunta qual é a probabilidade de se obter a face de um número par virado para cima. Agora, a possibilidade de sair número par, P de par, ou sai o 2, ou sai o 4, ou sai o 6. Então, são 3 possibilidades. Então, a probabilidade de sair um número par na face virada para cima é de 3, num total de 6. A gente simplifica e simplifica. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. 1 meio é quanto? 1 meio, em fração 1 meio, em decimal é metade, 50%. Em decimal, se você dividir 1 por 2, dá 0,5. 0,5 ou 50% é a mesma coisa, metade, né? A letra C pergunta qual é a probabilidade de se obter a face 4 virado para cima. É a mesma pergunta aqui da letra A, que perguntou 3 ou 4, mas tudo funciona igual, ó. O universo continua 6, a face 4 virada para cima só existe um jeitinho, que é ela tá para cima. Então, a probabilidade da face 4 sair virada para cima é de 1/6. 1/6 a gente já viu que é 0,16 em decimal, aproximadamente, ou 16% em porcentagem, aproximadamente. A letra D pergunta qual é a probabilidade de obter a face de um número primo virada para cima. O que são números primos? É o filho do tio ou da tia? Não. Primos são números que só possuem 2 divisores. O primeiro primo aqui seria o número 2, porque 2 dá para dividir por 1 e por 2. O segundo primo seria o 3, porque 3 dá para dividir por 1 e por 3. O terceiro primo seria o 5, porque 5 dá para dividir por 1 e por 5 somente. Por que o 6 não é? O 6 dá para dividir por 6, por 3, por 2, por 1, e só pode ter 2 divisores para ser primo. E quantos são os números primos? São 3 aqui. Então, a probabilidade de sair um número primo, P de primo, é de 3 em 6, que simplificado dá 1 meio. 1 meio a gente já viu que é 0,5 em decimal e em porcentagem 50%. A letra E pergunta qual a probabilidade de se obter a face de um número ímpar virada para cima. Os números ímpares são 1, 3 e 5. Que tem nas faces dos dados. Então, o universo é 6. Os números primos, P de primo, são 3. Então, 3 em 6, que é 1 meio, que em decimal é 0,5, conforme a gente já viu, e em porcentagem, 50%. A letra F pergunta a probabilidade de se obter a face de um número menor que 3 virada para cima. Menor que 3 pode ser o 1. Pode ser o 2, somente. Vão ser 2 números só. Então, é 2 em 6, que simplificado dá 1 em 3. 1/3 em decimal. 1 dividido por 3, a gente já viu que é 3 vezes 3, 9 para 10, 1. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. 0,33 aproximadamente. E em porcentagem, 33%. Beleza? Ainda tem as perguntas G e H. Obter a face de um número divisor de 6 virada para cima. Quais são os divisores de 6? O 1, porque dá para eu dividir 6 por 1. O 2, porque dá para eu dividir 6 por 2. O 3, porque dá para eu dividir 6 por 3. E o próprio 6, que eu posso dividir por ele mesmo. Então, o número do universo continua 6 faces. Já o número de divisores dos 6 são 1, 2, 3, 4. Então, a probabilidade de sair um desses na face voltada para cima é de 4 em 6, que a gente simplifica e vira 2/3. Se 1/3 é 0,33, 2/3 é 0,66. Ou em porcentagem, ele é 66% aproximadamente. E por último aqui a letra H pergunta o seguinte: a
probabilidade de obter a face de um número maior que 5, ou igual, né, virada para cima. Maior ou igual a 5 é o 5 e o 6. Aqui, o número maior que 5 são 2, né? O 5 e o 6. Então, a probabilidade de esse número estar na face voltada para cima é de 2 em 6. Ou, simplificado, 1/3, que a gente já viu, que é 0,33 aproximadamente, ou em porcentagem 33%. Veja que aqui era 2/3, 66%. Aqui 1/3, 33%, beleza? Espero que você tenha gostado e espero por você assistindo a próxima videoaula, ok? Aquele abraço, bons estudos, sucesso! Além da sala de aula, eu vejo uma proximidade muito grande da matemática com a música. Por isso, eu tenho uma turma aí fora da sala de aula de músicos, eu dou aula numa banda e eu preparei uma coreografia um tempo atrás, antes da pandemia, eu vou deixar rolando para você. Espero que você goste. Se você não gostar, é só tocar para frente, beleza? Amigão, amigona. E que comece o matriarcado.